Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui esperando, meu voo tá atrasado e aí resolvi gravar um videozinho para vocês para falar de uma coisa super legal que eu acabei de ler. Lá na Inglaterra, acho que Escócia, se eu não me engano, uma cobra macho acabou tendo 14 filhotes. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei, né, como? E aí, quando a gente para ler a notícia um pouco melhor, a gente tem alguma ideia, a gente consegue encontrar a explicação. Primeiro de tudo, essa cobra é uma jiboia vermelha e ela foi parar na universidade lá na Escócia porque ela foi resgatada. Provavelmente estava em cativeiro ilegal, né? Alguém que comprou ilegalmente por estimação e acabou sendo pego pelo governo e a cobra foi mandada para a instituição. E nos últimos anos, 9 anos, a cobra ela foi sexada, né? Eles fizeram um processo de sexagem para determinar o sexo dela, né? E determinaram o sexo dela como macho. E ela ficou isolada, né? Nos últimos 9 anos da universidade. E aí, de repente, nos últimos tempos, o pesquisador, nossa, tá um pouquinho gordinha essa cobra, né? E aí, de repente, nasceram 14 filhotes. Mas, tipo, como isso é possível? E é muito interessante, né? A natureza, ela tem umas estratégias, alguns animais têm umas estratégias muito interessantes de adaptação a situações meio difíceis. Eu assisti alguns vídeos, pesquisador do Butantan, notícias e tal, e aí a gente tem algumas questões. Primeiro, obviamente essa cobra não é macho. Provavelmente o processo de sexagem que foi feito foi mal feito. Eu não cheguei a conferir aqui, mas nem todos os animais, a gente sabe, né? Nem todos os animais, a determinação do sexo é feito como nos humanos, por meio dos cromossomos X e Y. Tem animais que têm outros tipos de cromossomos. Então, às vezes a pessoa que ficou encarregada de fazer o processo acabou errando ali e determina erradamente ela como macho quando ela é fêmea, na verdade, né? Segundo, se ela estava isolada há 9 anos, né? Cobra Ronaldo. Esqueci de falar esse detalhe muito importante. Mas enfim, como ela estava isolada nos últimos anos, né? Como que ela conseguiu ter filhotes? Conseguiu ter filhotes. E aí existem duas possibilidades que a pesquisadora do Butantan mencionou. Primeiro, existe as serpentes, né? Algumas espécies aí, elas têm um processo em que elas estocam espermatozoides. Então elas têm uma regiãozinha no útero e quando elas copulam, uma parte dos espermatozoides acaba ficando armazenada ali. E a literatura tem mostrado que já tem serpentes que armazenaram espermatozoides por 7 anos, viáveis, né? Só que o que a pesquisadora afirma é que provavelmente aconteceu um processo chamado de partenogênese. A partenogênese é um processo que é comum em insetos, outros animais, répteis, né? Nas abelhas, por exemplo, é a forma como são gerados os zangões, tá? E a partenogênese é um processo em que o óvulo ele se desenvolve sem ter necessidade de fecundação com o espermatozoide. Isso acaba acontecendo nos tetrápodes, né? Como, por exemplo, nos répteis, tem lagarto e tal, quando a fêmea fica muito tempo isolada do macho, obviamente, né? E aí algum estímulo acontece e esses óvulos acabam se desenvolvendo e gerando indivíduos, né? E que provavelmente foi nesse caso aqui. Então, primeiro, não é uma cobra macho, né? Segundo, é um processo que é comum em alguns grupos do reino animal. Muito interessante, é uma estratégia de adaptação, não fornece muita variabilidade genética, né, para os indivíduos da população, mas é uma forma de você manter o número de indivíduos da população constante, né, em determinadas situações que você não tem macho perto por muito tempo e etc. Né? Então, achei interessante aqui essa notícia. Vou compartilhar nos meus stories o motivo da minha viagem. Em breve eu explico mais para vocês. Quem me acompanha mais de perto já sabe. E também os links e vídeos dessa reportagem, mas na dúvida pode colocar aí Cobra Ronaldo gera filhotes. É dessa semana a notícia, tá bom? Até a próxima.